Quem tem razão? Para esse debate, nós recebemos o professor de Economia, Roberto Dumas, do INSPER, e também o professor de Finanças do Mackenzie, Josilmar Condenonce Cia. Senhores, sejam bem-vindos, boa tarde. Eu começo com o professor Dumas. A frase em questão que gerou, digamos, todo um debate no país foi do próprio ministro Paulo Guedes, que ele disse, pedia aos supermercadistas, ele não estava sugerindo controle oficial de preços, não ia ter tabela da Sunab, nada disso, para quem conhece a Sunab, enfim, né? É uma coisa já de quem tem acima de 40 anos, mas vamos lá. Não era nada disso, era, digamos, um pedido aos supermercadistas que não repassassem os preços por pelo menos uns 3, 4 meses para evitar justamente um problema maior. Doutor Roberto, por gentileza, na sua opinião, é possível esse patriotismo por parte dos empresários, levando-se em conta a situação atual? Veja, primeiro é deixar claro que, como você bem colocou, Piotr, não houve em nenhum momento uma imposição de congelamento, não existe Sunab, isso nós já passamos, eu passei na época de cruzado novo, etc. Foi apenas um pedido, se é possível manter o congelamento. Agora, isso vai depender muito também, eu acho um pouco difícil, depende como estão as margens de supermercados, porque, óbvio, eles vão querer manter as margens de certa maneira intactas. Agora, é importante deixar claro que eu acho que o que é mais relevante aqui é que existe o que é certo. Eu acho sempre o seguinte: o que é certo é certo. Se por um acaso Paulo Guedes tivesse vindo à televisão, à mídia pública, e falasse, eu estou decretando congelamento, isso nós, como economistas, seríamos os primeiros a falar, isso é um absurdo. Isso aconteceu em 86, nós não estudamos, nós vivemos isso. Isso nós vivemos na Argentina, estamos vivendo, isso é um absurdo. Mas não é isso que ele está falando. Ele está sugerindo que os preços não sejam majorados e se existe a possibilidade desses empresários do setor dos supermercados manter os preços intactos. Agora, cada um sabe onde aperta o carro. Eles, obviamente, que vão tentar fazer o possível. Mas é importante deixar claro o seguinte, não é questão, eventualmente, de patriotismo. Ninguém vai querer deixar dinheiro na mesa se a demanda continuar aquecida. Mas que em nenhum momento Paulo Guedes e nem o presidente falaram, o nome congelamento, na realidade, vamos ser sinceros, deveria ser abandonado isso daí. Eu falo, olha, dá para vocês não aumentarem o preço, porque a hora que você fala congelamento, toda a mídia que quer ir contra já está falando, olha, estão sugerindo congelamento. Não foi isso que sugeriram. Sugeriram apenas que, olha, nós estamos fazendo o nosso trabalho pelo lado da política monetária contracionista, em que pese está fazendo a parte da política fiscal, não rompendo o teto de gasto, apesar de já romper o teto de gasto, mas um pedido para a população e quem é empresário decide se vai subir ou não vai subir o preço. Então, eu acho estranho, Piotr, uma discussão tão grande por simplesmente um pedido do governo. Falar isso não é liberal. Aonde que não é liberal? Trump pedia para Jeremy Powell não subir as taxas de juros ou baixar as taxas de juros. Qual é o problema do governo pedir alguma coisa? Ele pode pedir o que ele quiser. A questão é saber impor. Não foi imposto nada. Pedir é legítimo. Se você quiser atender o pleito do presidente do Paulo Guedes, você tem. Assim como o Trump, que todo mundo falava que era liberal, etc. Tal, ele falava, olha, está na hora de baixar a taxa de juros. E não abaixaram a taxa de juros. É simplesmente um pedido. É muita narrativa, é muita conversa muita farinha para pouco pirão, vamos dizer assim. Eu acho que é muita conversa para pouca relevância. Foi apenas um pedido. Eu não sei se o professor Josilmar, que aliás é um prazer estar aqui com o senhor, conheço, e essa é a minha opinião. Eu acho que muita politização de uma coisa que interpretar errado. O nome congelamento não cai bem, é óbvio, ele apenas pediu, não impôs. Então, eu acho uma grande bobagem ficar discutindo uma coisa que foi apenas um pedido do Executivo. Professor, eu vou, antes de ouvir o professor Josilmar também, houve má fé, porque a expressão dava voluntário.
o próprio ministro falou a expressão voluntário. Segurem as suas tabelas, ou seja, era a tabela de cada rede de supermercados. Mas, enfim, veio a história do congelamento, aí as redes sociais pegam fogo. Professor Josilmar, qual é a sua opinião sobre este caso? Porque nós estamos vivendo uma inflação que, para nós mesmos, é atípica. Porque a gente conhece a inflação de erros de política econômica domésticos, nossos. Não é o caso desta inflação, porque a gente tem as causas como coisas que a gente não tem nenhum controle. O preço do petróleo do mercado internacional e tampouco a guerra na Ucrânia. Na sua opinião, professor, é possível esse esforço empresarial neste momento? Olha, pedir esforço para os empresários é muito difícil, ainda mais num segmento que você é bastante competitivo, como é nos supermercados, nas redes. Você pode ter alguma margem, alguns produtos, alguns segmentos que podem ser reduzidos, mas você não vai conseguir acertar isso. O problema é que nós estamos numa inflação mundial, um choque de oferta que está afetando todo mundo, e temos eleição presidencial esse ano. E, naturalmente, para a população, a culpa da inflação cai em cima do governo de plantão. Você vê também o problema do Biden, não é só do Bolsonaro. Mesmo lá nos Estados Unidos, não consegue se desvencilhar do problema da inflação. Ele fala que é a questão do Putin, da guerra, mas a população não entende isso. Então, ao mesmo tempo, o Bolsonaro tenta mostrar, pelo menos, que está fazendo algo. Ele tenta intervir na Petrobras, tira o presidente para tentar segurar o preço, mas não está sob controle dele. E a população, no fundo, tem que ser educada para isso. Olha, estamos sofrendo com a inflação, não é culpa nossa, e não é nesse momento, mas a gente está tentando fazer alguma coisa. Agora, o que eu acho que poderia estar sendo feito coisas mais efetivas, pelo menos aproveitar esse dólar alto e você colocar em pauta uma redução generalizada de imposto de importação, por exemplo. Você reduzir os custos e incentivar a integração da economia brasileira com o resto do mundo, coisa que estamos muito atrasados nisso. Aproveitar essa oportunidade para começar essa pauta, essa agenda. Tá, professor Roberto Dumas, eu vou colocar um outro ingrediente nessa história, porque é interessante, né, como que as coisas privadas, o governo pode falar e não ofende o privado. O que nós tivemos foi um debate de algo que não foi dito. Como já dissemos aqui, inclusive eu vou reforçar, foi má fé, porque a expressão falava em voluntário. Mas vamos lá. Enfim, nós temos um debate político que está acalorado e a gente sabe as razões todas por que está acontecendo, sobretudo nas redes sociais. Mas, por exemplo, quando o ministro vai lá e pede para os empresários fazerem um esforço, os empresários têm dado uma empresa privada a decisão de aderir ou não. Eles podem fazer ou não. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra empresa que é médico privada e médico pública, que no caso estatal, que é o caso da Petrobras, em que o governo já fez todos os apelos do mundo e a Petrobras simplesmente vai lá e fala assim, não, meu conselho diz que eu não posso fazer isso porque eu posso infringir uma regra minha própria e aí, obviamente, serão todos processados. No mundo privado, é uma decisão, vai ser tomada com os acionistas e tudo mais. Na Petrobras, nós temos uma situação de intocabilidade. Eu nunca vi nada na República que seja intocável, mas a Petrobras parece que é intocável aos olhos do mercado. Este empresário supermercadista não pode dizer assim, bom, eu posso fazer o meu esforço, mas qual vai ser o da Petrobras? Essa pergunta não é, digamos, legítima nesse momento, professor? Veja, ela pode ser legítima, mas é importante deixar claro o seguinte, por exemplo. A gente sempre diz o seguinte, a Petrobras é do povo. E por ser do povo, por ser, como você diz, metro a metro, que é também da União, é importante que a Petrobras maximize o lucro. E esse lucro, esse imposto de renda que vai para a Petrobras, cabe com esses royalties, com esse lucro e com esse imposto de renda, vá para a União e a União faça a política social. Porque se você reduzir, você acaba reduzindo até aqueles que não têm carro. Então, uma sugestão seria, continua com a política de preços, aumenta a rentabilidade da Petrobras e todo esse dinheiro você dá voucher para aquele que mais necessita. Isso seria uma política social. Porque se a Petrobras deliberadamente baixar preço, ela fala, veja, aí você está atendendo mais uma parte da população. Então, é melhor você pegar esse dinheiro todo da Petrobras, que está sendo distribuído para a União, e distribuir para aqueles mais interessados e mais prejudicados.
por exemplo, dá direto para o caminhoneiro. O dinheiro é do povo. E se é do povo, quem decide é a União. A União que vai decidir como vai distribuir esses dividendos e esse imposto de renda. Agora, mexer com é aquela coisa. Vocês prometeram, a Petrobras prometeu uma coisa quando fez a oferta pública. E depois fazer outra coisa é complicado, depois você atrair investidores. Ou então estatiza completamente. Sim. Só que aí não é o caso. Ou privatiza ou estatiza. Ficar no meio termo e querer mexer acaba ferindo interesses. Como a gente sempre diz, a Petrobras é do povo. Então, se ela é do povo, pegar todos esses recursos que vão para a União e distribua para aqueles que mais precisam. Aí sim você tem uma política social com uma visualização nevrálgica, um ponto nevrálgico. Você atende a maior necessidade daquele que mais precisa. Professor Josilmar, essas sugestões dadas aí pelo professor Dumas, eu só preciso fazer algumas considerações. O dinheiro que a União recebe da Petrobras é carimbado dentro do orçamento. Esse é um problema. O outro de, por exemplo, se conseguir fazer lá uma bolsa caminhoneiro, qualquer voucher, neste período eleitoral, o TSE lá atrás não conseguiu responder uma pergunta do Executivo se uma redução de impostos poderia ser encarada como um crime fiscal que geraria, obviamente, um processo de responsabilidade do presidente e talvez até um impeachment. Ou seja, tecnicamente, tudo isso parece ser, na teoria, muito bom. O problema é que a prática brasileira não permite isso no ano que nós estamos vivendo, sobretudo nesse momento eleitoral. Qual é a sua opinião, professor? Eu acho o seguinte, primeiro eu concordo quase que inteiramente com o professor Roberto Dumas sobre esse aspecto, eu só não colocaria o dinheiro para os caminhoneiros. Os caminhoneiros estão num mercado que o custo do transporte iria aumentar, a economia ia se ajustar, e sim mais para as pessoas que consumiriam gás de cozinha, que são os mais pobres. Do ponto de vista da Petrobras, ela, primeiro, antes de pensar ser viável ou não, a gente pensar por que a Petrobras está blindada com esse novo estatuto. Por conta dos desmazelos que a Dilma fez. A Dilma usou o preço da gasolina, ficou congelado durante todo o primeiro governo dela, de modo eleitoral. Enquanto começou com o petróleo a $60, subiu para 100 e ela manteve congelado os preços internos. Isso acabou com a Petrobras. Foi pior do que a corrupção, que todo mundo acha que a Petrobras quebrou por conta do petrolão, mas na verdade foi esse subsídio que ela deu generalizada para todo mundo às custas da Petrobras. Então, eu concordo também com o professor Roberto Dumas de aproveitar esse lucro excedente que os dividendos que o governo vai receber para isso sim financiar o subsídio à população mais carente, mais vulnerável. Agora, o dinheiro é carimbado, mas você tem maneiras de se fazer. Eventualmente, aquele dinheiro você pode mandar para outro lugar, mas você pode, com outros canais, se você consegue fazer um orçamento secreto, isso aí não é desculpa, mas tem meios para se fazer isso, para chegar o dinheiro na mão dos mais carentes, mesmo em ano eleitoral. Olha, como a gente avançou nesse debate, inclusive com os argumentos que os senhores trouxeram aqui, professor Dumas, por gentileza, um último minuto para o senhor, para suas considerações finais. O que podemos fazer diante desse imbróglio todo? Porque fato é que, independentemente do tempo em que o Senado vai levar para votar essa questão do ICMS, que é mais uma tentativa, o brasileiro está enfrentando uma inflação como ele não via há muito tempo e de causas que não são domésticas, ou seja, a gente tem muito pouco controle. Na sua opinião, o que é possível ser feito agora? Por gentileza, um minuto. Já não tem muito que possa ser feito, a não ser pelo lado da política monetária e política fiscal. Lançar um apelo junto aos supermercados já foi feito. Lançar um apelo junto à Petrobras já foi feito, assim como Donald Trump fazia em relação à taxa de juros. Agora, o governo já colocou, nós temos uma pencha absolutamente liberal, e é isso que a gente quer ser. Intervir, obviamente, não está acontecendo isso, mas é óbvio que vai tentando trocar cada vez mais o presidente, mas essa blindagem, como bem colocou o professor, foi subproduto do que aconteceu com a Dilma. Foi subproduto do que aconteceu no governo passado, que acabou prejudicando, e vi hoje.
é uma empresa mista. Se é uma empresa mista, não tem como você segurar o preço dela. Você tem que deixar um negócio de mercado. Ou, se não, sugira que seja completamente estatizado. Só que aí você não vai ter acionista botando dinheiro nela, nós entraremos numa Venezuela. Sim. Ou estatiza ou privatiza. Ficar no meio do caminho parece que está sendo um problema aqui. Professor Josimar, por gentileza, as suas considerações finais em 1 minuto. Bom, a questão do ICMS é um casuísmo aproveitar esse momento para deixar o nosso sistema tributário ainda mais confuso. Eu acho que não é a solução que nós necessitamos. E outra coisa, mesmo assim, a gente não consegue controlar o preço internacional do petróleo. A gente está tentando mexer em coisas que a gente não vai acabar controlando, nem o câmbio, nem o petróleo, que são fatores muito mais importantes do que a variação do imposto. Tá? E nós estamos precisando arrecadar mais, ter um menor déficit fiscal, então não é o caminho.